Pompeu, vamos entrar agora nesses assuntos, desses projetos que têm mais visibilidade, digamos assim, né? O 14º salário em 2020 ganhou uma força muito grande, nós tivemos aí 2020, 2021 e 2022, né? Ou seja, 3 anos consecutivos de antecipação do 13º. Não se ventila nenhuma possibilidade agora, né, de nova antecipação. Sendo assim, se continuar como está, o calendário de 13º só vai acontecer lá no final do ano, e com isso, mais uma vez, o aposentado e o pensionista vai ficar cerca de 1 ano e meio sem ver, né, o seu 13º salário, já que a última antecipação foi em meados de maio de 2022. Não foi anunciada nenhuma compensação, né, para essas perdas, porque, né, final de ano agora, um Deus nos acuda, início de ano, um monte de impostos, né, uma série de situações para esse aposentado que tem socorrido muito filho e muito neto diante do que aconteceu com a pandemia, né? E a gente tem o 14º salário, que chegou na CCJ, né? Eu tive em Brasília com você, pressionamos, passamos pela CFT com muita dificuldade, apresentamos de onde tinha o recurso, e com a CCJ, né, a gente viu toda aquela articulação do ex-governo junto ao presidente da Câmara, e, enfim, o presidente da Câmara dá aquela canetada que foi inédita, né? E através de um deputado que sequer fazia parte da CCJ, que foi o deputado do Partido Novo, o Mitrô, retirou de pauta e, para piorar, jogou o projeto de lei do 14º salário para iniciar uma tramitação através de uma comissão especial. De verdade, Pompeu, a gente tem alguma esperança ainda para a possibilidade do 14º ressuscitar e se concretizar como um projeto de tanta envergadura como ele tem? Olha, Hamilton, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não vou desistir. Vou dizer para ti. Reconheço que é bem mais difícil, está bem mais difícil do que estava. Até porque, no ano passado, por exemplo, era um ano eleitoral. E o presidente da República, o presidente Bolsonaro, tinha autonomia, autoridade, tinha condições de ele próprio abraçar o 14º. Inclusive, com consequências políticas, eleitorais relevantes. Apresentamos essa ideia, né, para a equipe dele. Apresentamos para ele, eu apresentei para o líder dele. Apresentei, inclusive, sofri críticas de líderes do PT. Diz, mas tu não pode dar sugestão, porque isso vai ajudar muito ele na campanha. Porque eu disse na tribuna, vou repetir aqui, falei para ti, eu disse assim, olha, o presidente vai aumentar o Bolsa Família. É justo que aumente, de 400 para 600, por 6 meses. Isso dá um aumento de 1.200 por pessoa. E aumentou o número de pessoas que ia receber, tá bem? Uhum. Esse eleitor, via de regra, era um eleitor consolidado do presidente Lula. E que eu vou debater votando no presidente Lula. No entanto, o aposentado que merecia, que foi esquecido, que ficou para trás, que bancou na pandemia, o pão na mesa, a boia no prato, compensou o filho, o neto, enfim, segurou as pontas, esse não recebeu nada. E esse cidadão, ao contrário do Bolsa Família, na minha percepção, é um cidadão mais velho, mais conservador, mais família, até era mais do perfil do eleitor do próprio presidente Bolsonaro. E ele esqueceu. Exato. Ele esqueceu dele. E ele podia ter abraçado que dinheiro tinha. Tinha. Ele podia ter abraçado, e eu vou dizer para ti, não sei se não estão aí os 2 milhões de votos que faltaram para ele se consagrar. Olha aqui, ó, são 35 milhões de aposentados. A diferença foi 2. Na verdade, 2 e uns quebradinhos. Na verdade, foi 1 e pouco. 1 milhão e pouco de votos. Por quê? 1 milhão e pouco que vai, 1 milhão e pouco que vem. Uhum. Terminou. E o presidente Bolsonaro, enfim, a sua equipe, não entendeu, não abraçou, morreu sentado no dinheiro. Morreu sentado na verba, porque não quis tomar a iniciativa. E não foi por falta de aviso. Eu dizia, quem avisa, o amigo é. Depois não digam que o Pompeu não falou. Eu falei. Bom, passou a eleição, claro que isso perdeu a força. Né? O Bolsonaro não pagou, o aposentado não recebeu. O aposentado não recebeu, não votou. O aposentado perdeu, o Bolsonaro perdeu também. Os dois perderam. Bom, agora está nas mãos, vamos dizer assim, da base do presidente Lula. Eu vou continuar brigando. Eu não mudei de lado e não vou mudar de lado.
Eu sei que eu sou uma andorinha, que só uma andorinha não faz verão, mas eu vou insistir, porque eu tenho bons argumentos. E o que me trouxe até aqui não foi a minha força de vontade, nem as minhas palavras, mas os argumentos que estão dentro das minhas palavras, que qualquer um pode vaticinar, que qualquer um pode dizer. Eu vou continuar brigando, mas eu quero reconhecer que é bem mais difícil, até porque não tem uma eleição, o presidente não tem que ter um encontro com o eleitor, com o aposentado ali na esquina, mas o aposentado tem que estar mobilizado, atento, também para cobrar dos seus deputados que estão na base do governo. Porque os deputados que eram da base do Bolsonaro, eles mesmos dizem para mim, Pompeu, nós erramos. Eles confessam que erraram. Nós nos equivocamos, nós não te ouvimos. Nós devíamos ter ouvido. Se nós tivéssemos te ouvido, o aposentado tinha recebido o 14º e, quem sabe, o Bolsonaro tinha tido um outro resultado da eleição. Mas as coisas são como são, a gente não muda o que já foi, mas a gente pode também analisar o que aconteceu. E eu tenho essa leitura. Nem por isso eu vou desistir da luta, vou continuar lutando. Eu concordo contigo, Pompeu. A gente, nas inúmeras vezes que eu estive em Brasília, fizemos muitas abordagens, como você mesmo falou, ao próprio deputado líder do governo, no Senado também. A gente tentou todas as articulações para chegar junto à equipe ali mais próxima do presidente, para apresentar para ele justamente isso. Olha, são 35 milhões de pessoas que, se você não as ignorar, você vai ter realmente um reflexo muito positivo, até politicamente, já em pleno ano eleitoral. Mas, infelizmente, é como você disse, né? Água que já passou debaixo da ponte não vai fazer o mesmo efeito, jamais. E eu vou te dar um detalhe, Milton, nesse aspecto, para que o internauta compreenda. Eu estou aqui, eu sou uma espécie de testemunho ocular da história, porque eu vivo a própria história, eu faço parte dos acontecimentos. E aí eu posso contar o que vejo, dizer o que penso e mostrar o que está acontecendo. Por exemplo, o pessoal fala muito nessa coisa do fura-teto, que o Lula pediu aí para furar o teto em 150, 145 bilhões. Uhum. Que eu vou dizer para ti uma bobagem. Porque só fura o teto se lá em cima do teto tiver dinheiro. Senão, tu não vai furar o teto, fazer o que lá em cima? Então, foi estabelecido no governo passado, ainda no presidente Temer, um teto. Ou seja, e o teto não é o que tu arrecada. É o valor que tu arrecadou no ano anterior. Se nesse ano eu arrecado mais, o mais que eu arrecadei eu não posso gastar. Então, o teto desse ano é o tanto que eu arrecadei no ano passado. Tá entendendo? Então, mas eu arrecadei 200 bilhões a mais. Fica aí guardado no teto. Aí o que acontece? Dá um problema, o governo vai lá e fura o teto e pega aquele dinheiro. Eu não vou dizer que está errado. Porque se tu tem o dinheiro lá e tem um problema aqui, para solucionar o problema daqui, tu tem que pegar o dinheiro de lá. Bom, o Bolsonaro furou 4 vezes o teto. E eu não estou dizendo que ele fez errado, porque para furar o teto, ele tem que pedir aprovação da Câmara. E nós aprovamos aqui, inclusive com o meu voto. Eu aprovei os fura-teto do presidente Bolsonaro. Ele furou o teto no primeiro ano, em 19, 60 bilhões. No segundo ano, ele furou em 540 bilhões. Claro, era o ano da pandemia. Tinha que furar mesmo. E tinha dinheiro. Ele só furou porque tinha como pagar. No terceiro ano, ele furou em 100 e poucos bilhões. E no quarto ano, furou em 100 e tantos bilhões de novo. Tanto que ele furou o teto, somando 795 bilhões. Quase 800 bilhões, eu acompanhei. Quase 800 bilhões. E aí, assim, eu não estou fazendo crítica, não estou dizendo que ele está errado. Ele foi fez mal que era necessário, né? Foi mal necessário. E nós aprovamos. Se ele tivesse errado, eu estaria também, porque eu autorizei, ajudei a autorizar ele furar o teto. Bom, se ele furou em 4 anos e 800, o que custava furar mais 35 bilhões? Para quem esses 35? O aposentado, meu Deus do céu, pudesse um quarto salário. Ou seja, 5% do valor, 5% do valor que ele já tinha ultrapassado. Ninguém ia morrer por isso. Mas ele morreu na eleição, porque ele acabou perdendo a eleição. Se ele tivesse feito isso, eu vou dizer para ti, ele não perderia a eleição. Tenho esta impressão, este olhar.
Mas eu só relato isso para que as pessoas compreendam e entendam. Ah, mas agora o Lula vai furar o teto. Vai furar se a Câmara ou o Senado autorizar. O Bolsonaro furou porque a Câmara e o Senado autorizou. E ele devia ter furado um pouquinho mais para ter dado para o aposentado. Furou para um monte de coisa, mas para o aposentado ele não quis furar o teto. Então, pagou o preço e o aposentado está em haver, tem haver no Brasil. O Pompeu, uma das coisas que mais me orgulha em meio a tudo isso que a gente tem passado, que a gente passou desde essa pandemia, que foi uma novidade para todo mundo, é justamente isso. A gente conseguiu pegar aquele aposentado. Eu vou pegar a minha avó como exemplo de novo. A minha avó dizia, meu filho, e eu orientava a minha avó em algumas coisas e tal. Disse, meu filho, leva esse negócio que você está fazendo por mim aqui, porque já imaginou quantos velhinhos igual a mim precisa de orientação e não tem. E aí a gente começou a trabalhar, trazendo essas demandas de pessoas idosas, né, com muita limitação, aqui para frente das câmeras. Né? Até pouco tempo atrás, aposentado era tido, muitas das vezes, em muitos lugares, como realmente uma mobília velha ali num canto de parede. Essa é a verdade, infelizmente. E a gente trouxe o aposentado para o seu lugar de merecimento, Pompeu. Aposentado vota, aposentado tem família, merece respeito, merece a sua dignidade humana, até o dia que Deus chamar eles para o outro lado. Então, é um trabalho que a gente está, né, continua fazendo, óbvio, e colocando realmente o aposentado no seu lugar. E assim, eu te parabenizo demais, porque você é um homem com muita experiência política, né, partidária, entende, né, como é que é o outro lado, através até da história da tua própria mãe. Então, isso é muito necessário.